No vasto palco da vida, onde cada um de nós é protagonista de nossa jornada, há um segredo que transcende o tempo e molda destinos. É um segredo guardado pelos gigantes do passado, aqueles que desafiaram o status quo e esculpiram seus legados nos anais da história. Imagine-se agora não apenas como um espectador, mas como um participante ativo deste épico, pronto para absorver as lições que moldaram impérios e inspiraram gerações. Thomas Edison, o visionário incansável, nos ensinou que o sucesso não é resultado do acaso, mas da persistência inabalável. Ele não apenas inventou a luz elétrica, mas iluminou o caminho para milhões ao redor do mundo, mostrando que cada fracasso é uma pedra preciosa no caminho para o triunfo final. Andrew Carnegie, o magnata da indústria do aço, ergueu um império sobre os alicerces da visão clara e da execução meticulosa. Ele nos lembra que a riqueza verdadeira não está apenas nas posses materiais, mas na capacidade de transformar sonhos em realidade, passo a passo, com determinação inabalável. Walt Disney, o gênio criativo por trás de um império de magia e imaginação, mostrou ao mundo que a crença firme em si mesmo pode mover montanhas. Ele transformou um simples rato em um ícone global, provando que a verdadeira magia reside na persistência de uma visão clara, não importa quão impossível pareça. Napoleon Hill, o filósofo do sucesso, estudou os mestres dessas lições e destilou seu conhecimento em princípios atemporais. Ele nos ensinou que a mente é o campo de batalha onde as vitórias são conquistadas antes mesmo de serem visíveis aos olhos do mundo. A verdadeira riqueza começa dentro de nós, moldada por nossas crenças, nossa coragem de agir e nossa resiliência diante dos desafios. Cada um desses visionários compartilhou uma convicção inabalável, que a vida não é sobre o que nos acontece, mas como respondemos a isso. Sucesso duradouro não é um evento, é um processo. É o resultado de escolhas diárias, de compromisso com a excelência e de uma devoção inquebrantável à nossa visão. Portanto, hoje, ao ouvir estas palavras, você está diante de um convite para se conectar com a sua própria grandeza interior, para abraçar o poder transformador de sua mente e para trilhar o caminho dos titãs que vieram antes de nós. Esta não é apenas uma narrativa, mas uma chamada à ação. A ação que começa agora, dentro de você. Eles não nasceram prontos, nenhum deles, nem Ford, nem Jobs, nem Oprah, nem Musk. Todos começaram com um pensamento, uma faísca, uma ideia muitas vezes ignorada pelos outros, até ridicularizada. Mas dentro deles havia algo que não podia ser destruído, a decisão de continuar, mesmo quando ninguém aplaudia, mesmo quando os resultados ainda não eram visíveis, mesmo quando a dúvida batia à porta com força. Essa força interior, ela não vem do exterior, não vem da motivação temporária, nem de promessas vazias. Ela nasce quando você decide que não vai mais viver como vítima das circunstâncias. Quando você fecha os ouvidos para o ruído da opinião alheia e começa a ouvir a voz mais importante de todas, a sua. A mente humana, quando dominada, é a ferramenta mais poderosa já criada, e quando negligenciada, é a prisão mais cruel que se pode habitar. Hill disse: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há uma condição implícita aqui. Você precisa acreditar com tudo que tem. Não da boca para fora. Não só quando tudo está dando certo. Mas quando está escuro, silencioso, e ninguém mais parece acreditar. Você ainda acredita? É nesse ponto que se constrói o sucesso duradouro. Ele não nasce nos aplausos. Ele se constrói no silêncio. E para isso, você precisa cultivar uma mentalidade à prova de dúvidas. Você precisa entender que o fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é o ingrediente necessário. Abraham Lincoln perdeu 8 eleições antes de se tornar presidente. Sylvester Stallone foi rejeitado por mais de 1000 estúdios antes de Rocky ver a luz do dia. J.K. Rowling escreveu Harry Potter enquanto vivia com a ajuda do governo e foi rejeitada por 12 editoras. Você está pronto para ser rejeitado 12 vezes? 20 vezes? 100?
Porque se você não estiver, você não está pronto para o sucesso real. Aquele que fica, aquele que transforma. O que essas pessoas tinham em comum? Crença. Uma fé inabalável no próprio valor. E isso não significa arrogância. Significa coragem para persistir diante de cada não, de cada fracasso, de cada obstáculo que parecia intransponível. Essa crença molda tudo. Ela altera seu comportamento, afeta sua energia, muda sua linguagem corporal. Quando você acredita, você age como alguém que merece. E o mundo percebe. Oportunidades surgem porque você está preparado para elas. Mas fé sem clareza é um tiro no escuro. Você precisa de visão. Você precisa enxergar com os olhos da alma aquilo que os olhos físicos ainda não podem ver. Walt Disney visualizou um parque temático enquanto seu negócio de animação ainda patinava. Steve Jobs já via um computador pessoal nas mãos de cada ser humano quando os computadores ocupavam salas inteiras. E você? Qual é a visão que te mantém acordado à noite? Qual é o projeto que só você consegue ver, mas ainda não teve coragem de colocar em movimento? A clareza é o filtro. Ela separa os sonhos vazios das missões de vida. E quando você tem clareza, cada passo parece valer a pena. Até os mais difíceis. Até aqueles que ninguém entende. Porque você vê além do agora. Você vê o que pode ser. Mas a clareza sem propósito é frágil. Ela desmorona ao primeiro vento contrário. O propósito é o combustível que sustenta a clareza nos dias de tempestade. É aquilo que queima dentro de você, mesmo quando tudo do lado de fora diz que é hora de desistir. Howard Schultz cresceu em uma habitação pública no Brooklyn, filho de um veterano de guerra que limpava vidros de carro. Ele não apenas fundou a Starbucks, ele criou uma cultura, um propósito, tornar cada xícara de café uma experiência. Ele não vendia bebida, ele vendia pertencimento. É isso que os maiores fazem. Eles não seguem o caminho, eles criam o caminho, porque estão movidos por algo muito maior do que dinheiro. Estão movidos por missão. E se você quer sucesso duradouro, precisa encontrar a sua. Aquilo que, mesmo que o mundo inteiro virasse as costas, ainda faria você continuar. Aquilo que, mesmo se não houvesse garantia de vitória, ainda assim justificaria a luta. Não é sobre motivação, é sobre identidade. Quando você começa a se ver como alguém que nasceu para liderar, servir, transformar, tudo muda. Seus hábitos mudam, suas decisões mudam, seu ambiente muda. E os resultados, inevitavelmente, eles vêm. Mas não confunda propósito com facilidade. Propósito não elimina o esforço, ele dá sentido ao esforço. E aqui está o próximo passo inevitável. Disciplina. A ponte invisível entre o que você quer e o que você conquista. É a chama silenciosa que queima quando o entusiasmo se apaga. É o que resta quando a motivação se vai. Quando o frio aperta, quando os outros param, quando o mundo adormece, a disciplina continua de pé. Não é uma questão de talento, não é sobre inspiração. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. É o que separa os sonhadores dos realizadores. E todos os grandes, todos os gigantes que moldaram eras, tinham essa virtude. Thomas Edison testou mais de 10.000 filamentos antes de fazer a lâmpada acender. Ele não fracassou 10.000 vezes, ele encontrou 10.000 maneiras que não funcionavam. Isso é disciplina. Persistir quando o mundo já teria parado. Você quer sucesso duradouro? Então, torne-se amigo da rotina, do esforço silencioso, dos dias que ninguém vê. Porque o sucesso real não nasce no palco, ele nasce nos bastidores, no silêncio da madrugada, no sacrifício não reconhecido, na escolha de treinar quando se está cansado, de estudar quando ninguém está cobrando, de dizer não quando tudo em você grita por prazer momentâneo. E aqui está a verdade, que poucos têm coragem de dizer. Não é só sobre trabalhar duro, é sobre trabalhar de forma intencional, com clareza, com foco, com um propósito que arde. O mundo está cheio de pessoas ocupadas. Raras são as pessoas disciplinadas.
Aquelas que sabem o que querem, que agem todos os dias mesmo sem resultados imediatos, que entendem que o sucesso não é um evento, é uma progressão. Mas não confunda disciplina com rigidez. A disciplina real caminha com sua irmã mais flexível, a adaptabilidade. E os grandes sabem quando mudar, quando ajustar, quando reinventar. Veja a história de Jeff Bezos. A Amazon começou vendendo livros pela internet. Só isso. Hoje é uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. Por quê? Porque Bezos não estava apaixonado pelo meio. Ele estava comprometido com a missão: entregar valor, rapidez, excelência. E ele teve a coragem de mudar, adaptar, expandir. O sucesso duradouro não é linear. Ele exige flexibilidade, humildade e visão. A vida vai mudar, o mercado vai mudar, o mundo vai mudar. Você também precisa mudar, sem perder o seu núcleo, a sua essência. É como o bambu. Ele se curva com o vento, mas não se quebra. Ele sabe quando recuar, sabe quando esperar. E no tempo certo, ele cresce, rápido, forte, inabalável. E ao longo dessa jornada, você vai cair, vai falhar, vai errar feio. E é aqui que entra a resiliência, a arte de levantar-se uma vez mais do que se cai. A capacidade de olhar o fracasso nos olhos e dizer: você não vai me definir. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Oprah foi abusada, rejeitada, desvalorizada. O Coronel Sanders foi rejeitado mais de 1000 vezes antes que alguém aceitasse sua receita de frango. Sabe o que esses nomes têm em comum? Eles não deixaram a dor vencê-los. Eles usaram a dor como alavanca, como força propulsora. Eles transformaram trauma em tração. E você pode fazer o mesmo. Cada queda carrega uma lição. Cada perda tem o potencial de revelar uma força, mas só se você estiver disposto a aprender. Porque o verdadeiro sucesso, aquele que permanece, que ecoa por gerações, é reservado para aqueles que aprendem continuamente, para aqueles que não se acomodam, que não param de evoluir, que transformam a própria mente em um campo fértil, que leem, observam, escutam, que têm a humildade de reconhecer que sempre há mais para aprender. Você pode perder tudo: dinheiro, status, reconhecimento. Mas o que você aprendeu, ninguém pode tirar. O que você se tornou é seu para sempre. É por isso que líderes verdadeiros investem em si mesmos, não só em livros ou cursos, mas em reflexão, em autoconsciência. Eles entendem que o maior ativo de todos é quem eles são. Porque tudo o que você constrói no mundo exterior é reflexo do que você construiu dentro. E quando você une essa mentalidade de crescimento com propósito, disciplina, adaptabilidade, resiliência e aprendizado contínuo, você se torna imparável, não infalível, mas imparável, porque cair faz parte. Ser desafiado é inevitável, mas desistir nunca será uma opção. E então chegamos ao ponto em que poucos falam, o ponto onde a alma começa a florescer. Gratidão, não a gratidão passiva, sentimental, mas a gratidão como força, como estado de poder. Você não é fraco quando agradece. Você é invencível, porque quem agradece pelo pouco está pronto para receber o muito. Steve Jobs, mesmo em sua luta final contra o câncer, falava da beleza da vida com gratidão. Mesmo sabendo que seus dias estavam contados, ele enxergava valor em cada respiração, cada raio de sol, cada ideia, cada conexão humana. Gratidão não é aceitar tudo como está, é reconhecer o valor do que você já tem, enquanto constrói o que ainda quer. É o equilíbrio entre paz e ambição, entre aceitação e crescimento. E é nesse estado, de mente clara, propósito ardente, disciplina inabalável, resiliência viva e gratidão profunda, que o sucesso duradouro se manifesta, não de uma vez, mas todos os dias, nos detalhes, no silêncio, na jornada. Você chegou até aqui, você escutou cada palavra, e se seu coração está batendo mais forte agora, é porque há uma parte de você que sempre soube. Você nasceu para mais, não apenas para sobreviver, não apenas para existir,
mas para expandir, para causar impacto, para viver uma vida que será lembrada. O sucesso duradouro não é privilégio de poucos, é uma escolha, é uma construção. É o reflexo das sementes que você planta em silêncio, da dor que você transforma em poder, da fé que você carrega quando tudo parece impossível. E aqui está um segredo que quase ninguém te conta. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Você só precisa começar. Howard Schultz cresceu em um conjunto habitacional humilde. Seu pai foi um veterano de guerra com empregos instáveis. Mas Howard decidiu que sua história não terminaria onde começou. Ele enxergou em um café italiano não apenas uma bebida, mas um símbolo de conexão humana, e criou o império Starbucks, não porque tudo estava perfeito, mas porque ele começou. Você não precisa ter o cenário ideal. Você precisa de decisão, de movimento, de uma ação corajosa por dia. A vida vai testar você, vai perguntar todos os dias: você realmente quer isso? Você está disposto a pagar o preço? E sua resposta não está nas palavras, está nas atitudes, na consistência, no modo como você vive quando ninguém está assistindo. Lembre-se, os olhos do mundo só se voltam para você depois que você prova, para si mesmo, que é digno da atenção. E essa prova acontece no escuro, na rotina, na persistência invisível. Você quer ser livre? Então se liberte da necessidade de aprovação. Pare de esperar o momento perfeito, a permissão, o aplauso. Eles não vêm, mas sabe o que vem? A transformação. Quando você para de esperar e começa a agir, quando você assume responsabilidade total, quando entende que o mundo não te deve nada, mas que você pode conquistar tudo, é aí que o jogo muda. Bill Gates não pediu permissão para revolucionar os computadores. Ele agiu. Jobs não pediu autorização para sonhar com um telefone sem teclas. Ele criou. Buffett não esperou que o mercado estivesse seguro para investir. Ele mergulhou, com sabedoria, estudo e coragem. Você tem a mesma centelha, o mesmo DNA criativo, a mesma capacidade de moldar a realidade ao seu redor. Mas para isso, precisa assumir o leme, precisa decidir de uma vez por todas que não vai viver no piloto automático, que não vai se contentar com bom o bastante, que não vai morrer com sua música ainda não cantada. O tempo é agora. Este momento, este segundo em que você respira, pode ser o início de uma nova história. Uma história onde você deixa de apenas sonhar e começa a construir. E talvez você escute vozes dizendo: é tarde demais. Você não tem o que é preciso. Você falhou antes, vai falhar de novo. Ignore-as. Não porque são irrelevantes, mas porque são mentirosas. J.K. Rowling estava falida, deprimida, mãe solteira, rejeitada por 12 editoras. E mesmo assim, ela escreveu. Mesmo assim, ela acreditou. E mudou o mundo com sua imaginação. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser persistente. Você não precisa ser gênio. Precisa ser comprometido. E, acima de tudo, precisa se lembrar de quem você é. Você é força bruta disfarçada de carne. É mente criativa com o poder de moldar destinos. É espírito eterno habitando um corpo temporário. Você é possibilidade infinita. Não aceite menos do que isso. Não viva como se estivesse apenas de passagem. Você foi chamado para deixar uma marca. Então levante-se. Levante-se com os olhos brilhando e o coração ardendo. Levante-se sabendo que o sucesso duradouro não é uma meta, é um modo de viver. É o compromisso com sua grandeza. É o voto silencioso de nunca mais se esconder. Queime os navios. Rompa com as desculpas. Rompa com a mediocridade. Ame profundamente. Trabalhe com intenção. Sirva com excelência. Seja a tempestade e a calmaria, a lâmina afiada e o escudo resiliente. Seja o exemplo que você queria ter tido, a referência que o mundo precisa. E quando tudo parecer difícil demais, quando os dias forem pesados, quando a solidão bater na porta, lembre-se, grandes jornadas são solitárias no começo, mas com o tempo elas inspiram milhares. Você não está aqui por acaso, você está aqui para despertar, para tomar posse da sua luz,
para provar com sua vida que é possível viver com propósito, com coragem, com paixão. Essa é a sua era. Esse é o seu tempo. Descubra o segredo. Não nos livros, não nos gurus, mas dentro de você. E quando descobrir, honre-o, expanda-o. E jamais, jamais recue, porque agora, você sabe, o sucesso duradouro começa no instante em que você decide não voltar atrás.